aproveita, dá uma sugestão. Agradeço. Obrigada. Uma vez, agradeço. Olha aqui, ó. A experiência, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço, eu acho que poxa, eu não tenho como te agradecer. Eu já consigo ser bem para te aquecer o dom leite. Obrigada. Ai, de amor. Então, e eu sempre é uma maravilha. Olá, bem-vindo ao OdontoCast, o nosso podcast sobre odontologia, onde a gente conversa com os profissionais que realmente estão com a mão na massa. Quero agradecer a presença de todos, pais, alunos, professores, colegas, pacientes, recém-formados. E se você está curtindo o nosso material, curte, comenta, compartilha, porque é muito importante para a gente dar continuidade com esse projeto. Quero agradecer os nossos apoiadores, a Hype, porque realmente a gente chega aqui e é só conversar, é só bater papo mesmo. Eles fazem tudo, até café, né, Fia? Porque tem que ter café, senão não tem episódio. Quero agradecer também a Odontos, né, que é a clínica onde eu trabalho, que realmente me deu toda essa noção assim multidisciplinar, né, não só da nossa especialidade, mas da saúde do paciente como um todo. E quero agradecer também a Tomograph, que é a nossa clínica de imagem queridinha daqui do Rio Grande do Sul, porque realmente eles fazem um trabalho muito especial com os dentistas e de apoio realmente até em situações às vezes que a gente precisa de trauma, que a gente precisa de urgência e realmente a gente pode contar com eles, porque a gente sabe que hoje a odontologia sem imagem não tem como ser realizada. Então, quero agradecer em nome do Fred, né, Fred, por fazer esse trabalho tão maravilhoso, né? Eu sei que é teu trabalho, que é o trabalho da clínica, mas realmente faz diferença no nosso dia a dia. E agradecer também por sempre acreditar e apoiar esse projeto. Né? Então, hoje, como eu digo, sempre digo, né? Informação é poder e hoje a gente vai informar. Hoje eu trouxe um assunto que vem assim tocando meu coração há bastante tempo, que é para falar um pouquinho não só da questão dentes, mas falar da base dos dentes, né? Da gengiva, ou seja, de doenças periodontais e como elas estão conectadas com a saúde geral do nosso corpo. Então, acho um assunto extremamente importante, relevante. Então, estou muito feliz, né, de te ter aqui. Hoje eu estou nada mais, nada menos com a nossa periodontista, Alessandra Nicolini. Alessandra, muito obrigada. Conta para nós, quem tu és? Oi, Mônica. Oi, gente. Então, eu tô aqui para conversar com você sobre um assunto que tem meu coração. E primeiro eu vou falar um pouquinho mais sobre mim, né, para vocês me conhecerem. Então, meu nome é Alessandra, eu sou natural aqui de Porto Alegre, eu sou gêmea, que é uma coisa que é uma curiosidade sobre mim, né? E eu me formei já faz 8 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E logo, quando eu estava na faculdade ainda, eu comecei a me interessar por essa área de periodontia e eu sabia que a minha carreira ia seguir por aí. Porque acho que outras especialidades da odontologia, elas talvez tenham uma questão muito técnica. E a periodontia me chamou a atenção justamente por essa conexão com a saúde geral. E, assim, devolver essa qualidade de vida para o paciente e criar essa conexão, esse vínculo, para mim, é o que realmente interessa. Não, e realmente, né, a periodontia, ela sai daquele lugar comum, assim, das outras especialidades, né, da dentística, da prótese, da endo, que a gente trabalha muito aquela questão dentária, né, que inicia ali desde a cavidade, que vai, assim, para o da dentística, depois para a endo, para a prótese, né, e a gente acaba fazendo um trabalho muito de tratamento, né. É óbvio que a periodontia também trata, e muito, a gente sabe que trata muito, mas tu consegue fazer um trabalho preventivo bem bonito, né, então acho que a periodontite é uma doença, né? Mas a gente consegue trabalhar ela muito na parte preventiva, né? Então eu sempre brinco, né, que a periodontia ela é quase assim a parente mais velha da odontopediatria, né? Porque a gente, o odontopediatra é muito da prevenção, Com certeza. né? E aí quando nossos pacientes vão crescendo, eu já sei que eles conseguem controlar bem cárie, né? Mas eu quero que eles controlem a gengiva. Então a gente acaba fazendo um trabalho muito preventivo dessa parte periodontal. Então, mais uma vez, te agradeço, assim, por vir conversar isso, porque é uma parte, assim, que eu tenho percebido que tem que ter um olhar mais profundo, né? Então, entendendo, assim, um pouquinho mais, o
que é a doença periodontal? Assim, que as pessoas falam doença periodontal, porque as pessoas não sabem nem que o periodontal, às vezes, é relacionado com a gengiva, porque a gente tem um universo de pessoas nos assistindo. Então, assim, as doenças periodontais, eu acho que eu vou falar das principais delas, né? Que são Claro. a gengivite e a periodontite. A gengivite é aquela inflamação da gengiva que começa pelo acúmulo de placa, acúmulo de bactérias sobre os dentes. Quando a gente não está removendo essas bactérias que estão se acumulando ali, com escova de dente, com um fio dental, ou com escova interdental, essas bactérias se acumulam em excesso. E isso vai levar a uma inflamação da gengiva. A nossa gengiva vai tentar se defender dessas bactérias. Então, ela vai ficar mais vermelha, inchada e sangrante. Isso é gengivite. Agora, quando essa gengivite, ela não é tratada, e esse indivíduo que tem essa gengivite é suscetível, essa doença pode evoluir para uma doença que é bem mais séria, que é a periodontite. Na periodontite, não é mais só a gengiva que está sendo acometida pela doença, são todos os tecidos de sustentação dos dentes, que é o que segura o dente no lugar. E aí a gente vai pensar principalmente em osso, né? Claro. Então, a gente tem uma inflamação que não está acontecendo só na gengiva, e sim também em tecido ósseo. Essa inflamação, ela mexe com o metabolismo do osso e a gente começa a perder osso. Então, ela é uma doença progressiva, ela é uma doença crônica e ela é uma doença multifatorial, causada principalmente pelo acúmulo de placa, mas que ela leva à perda dos dentes, ela não é tratada. Isso, né? Porque, na verdade, quando tu começa com uma inflamação gengival, depois tu passa para uma periodontite, tu começa a poder ter perdas ósseas, né? E o dente começa com mobilidade. Tu não deve ser da época, mas deve ter gente aí da pério que tá ouvindo e é da época que se falava, meu pai perdeu todos os dentes por causa da piorreia. Conhece? Até porque tu é jovem pra isso. Então, tipo assim, era como se fosse uma doença e aquela doença tinha culpa, né? Não era o paciente, não era a higiene, não era... Né? E aí tu olhava assim, que pegou uma doença. Não pegou uma doença, né? É que desenvolveu. Exatamente. Se pensava, né, nessa história de piorreia aí, né, que é o nome antigo da periodontite, digamos assim, se entendia a piorreia como uma doença infecciosa. Então, ela era uma doença infecto-inflamatória. Então, eram essas bactérias, terríveis bactérias que estavam na boca, que causavam essa doença, e a gente não tinha o que fazer, basicamente, né? Então, a gente acabava perdendo os dentes para a doença. Hoje, a gente já entende a periodontite não como uma doença infecciosa, e sim como uma doença que ela é inflamatória, ela é multifatorial e crônica. Então, tem outros fatores que estão associados além, né, do acúmulo da placa, mas o principal é que ela está associada a esse biofilme, essa placa, esse acúmulo de bactérias que está desequilibrado. E que o paciente pode controlar. Com certeza. A gente tem, ela é uma doença, inclusive, que é importante dizer, ela é uma doença prevenível. Ela é uma doença que a gente pode prevenir. Então, a gente entendendo os riscos que cada um dos pacientes tem, a gente vai prevenir elas de jeitos diferentes, mas a gente pode prevenir ela. Sim, não, maravilhoso, né? E, então, por isso que a pessoa tinha aquela ideia de que a piorreia era uma coisa, tipo, que ele não tinha culpa. Porque ele tinha uma ideia de como se foi uma doença infecciosa, que aquilo contaminou ele e ele não pegou ele, a doença pegou ele. Não, e hoje, assim, tu olha, tu escuta, assim, a pessoa falando, tipo, quase um absurdo, né? Porque, claro, a gente vai tendo outros conhecimentos e vão nos dando noção, né? Não, maravilhoso. Tá, e me diz uma coisa. Aquele paciente, assim, eu tenho aqueles clássicos, assim, adolescentes, né? Que me diz assim, tia amor, sabe por que eu não uso fio? Porque eu mando usar o fio. Por que tu não usa? Porque toda vez que eu uso, sangra. Aí eu socorro, né? O que eu tenho que responder para esse paciente? É ali, hoje eu quero essa resposta, assim, prontinha. Então, assim... Essas doenças periodontais, elas são doenças muito silenciosas, né? Então, elas são difíceis de identificar pelo próprio paciente. Mas tem um sinal que ele é, assim, que ele é clássico e que os pacientes até identificam, mas talvez eles não estejam dando a importância para aquele sinal, que é o sangramento gengival, né? Então, gengiva que sangra não é uma gengiva saudável. E sangramento não é normal, né? Claro. E eu falo assim, às vezes, o olho sangrar é normal, a unha sangrar... Não é normal. Por que a gengiva sangrar seria normal? Né? Então, o sangramento, ele tá nos mostrando que essa inflamação tá acontecendo, né? Sim, mas é que o que ele quer me explicar é o seguinte, tia, amor, eu não passo, não me acontece nada, e eu vou limpar e sangra. Que tristeza. Quase culpa do fio dental. Uhum. É uma coisa... Daí eu digo, não, amor, é que como tu não tá passando sempre, né?
Aí, tu começar a passar todos os dias, vai parar de sangrar. É que a gente entra naquele ciclo vicioso da gengivite, que a gente chama, né? Então, assim, a gente não tá usando fio dental, acumulou placa, gerou inflamação nessa gengiva. A gengiva tá tentando se defender e tá ali sangrante, né? Só que ela não vai sangrar espontaneamente, geralmente, né? Tem que ter algum impacto ali na gengiva pra ela sangrar. E aí a pessoa vai passar o fio dental, sangra. Aí ela pensa, não vou passar fio dental porque está sangrando. E aí acumula mais placa, e a gengiva fica mais inflamada e a gente entra naquele ciclo que a gente tem que quebrar de alguma maneira. E como é que a gente quebra esse ciclo? A gente começa a passar fio dental. A gente vai passar um desconforto ali, 7, 10 dias. Talvez uma gengiva um pouco mais inflamada, mais desconfortável no passar o fio. Talvez um pouco mais de sangramento, mas depois de 7, 10 dias, passando bem o fio dental, fazendo uma profilaxia, uma limpeza no dentista, essa doença, ela está tratada. E ela é uma doença totalmente reversível. Então, não pode chegar alguém e falar assim, ó, tu teve gengivite. Isso não existe. Agora, quando a gengivite evolui para periodontite, aí sim, ela já é uma doença irreversível. Sim, e porque sempre, aí tu teve perda óssea. Perda óssea, perda de tecido. E aí, para sempre, quando alguém olhar a tua boca, um dentista olhar a tua boca, olhar uma radiografia, alguma coisa assim, ela vai saber, essa pessoa tem periodontite. Ela pode ser uma periodontite que tá tratada, que tá estável, que tá em remissão, ou ela pode ser uma periodontite ativa, né? E que ela tá naquele momento, aquela inflamação tá acontecendo e a doença progredindo. Muito bem, adorei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos, assim, mais na parte de conexão, né? Do que a gente veio falar, assim, da medicina, que eu adorei essa coisa, assim, medicina periodontal, porque até me caiu, né? Eu fiz várias perguntas antes para ela, né? Por que medicina, né? Porque, na verdade, toda essa doença gengival, periodontal, de alguma forma, ela afeta a saúde geral do nosso corpo, né? Então, quando tu tá com uma gengivite, tu tá com uma periodontite, elas podem estar relacionadas a outras doenças, né? Então, é sobre isso que eu queria falar, assim, sobre essas conexões. Queria começar, por exemplo, com uma doença que às vezes a gente se preocupa muito, que é diabetes, né? A gente sabe que muita gente diz, olha, a pessoa que tem diabetes tem que estar com a boca em dia. Por quê? Por que se fala tanto isso? Então, assim, começando do começo, né? Como eu falei, que a periodontite, ela é uma doença multifatorial, que é causada principalmente por acúmulo de placa, mas ela é multifatorial, né? Então, assim, a gente entra aí numa questão também de suscetibilidade das pessoas. Tem uma questão genética envolvida, não é todo mundo que vai desenvolver uma periodontite, se não estiver escovando bem os dentes, mas eu já deixo avisado que é a grande maioria, porque a periodonte é uma doença muito, muito comum, é das doenças mais comuns que existem na humanidade. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Mas existe uma questão própria, né, de como a pessoa vai reagir àquela quantidade de placa, aquela quantidade de bactéria que está acumulando ali. E aí tem essa questão genética. Agora, tem outros fatores sistêmicos que também estão trabalhando naquela inflamação. E aí a gente vai pensar, por exemplo, em diabetes. A diabetes também é uma doença crônica inflamatória, parente da periodontite, que também é uma doença crônica inflamatória, né? E o diabetes, ele vai aumentar esse processo inflamatório sistêmico, né? Então, aquele acúmulo de glicose circulante, ele vai ter um impacto em diversos órgãos do corpo, como a gente sabe, e também na gengiva. Claro. Né? E o que a gente sabe? Que a periodontite é uma das principais complicações do diabetes. Então, quem tem diabetes tem uma periodontite, tem mais risco de ter periodontite, mas tem uma periodontite mais inflamada, uma periodontite que tem uma progressão mais rápida, que avança mais rápido, que tu perde osso mais rápido, uma doença que supura muito, que tem muito abscesso, que gera mais desconforto. Sim, o quadro da pessoa que tem diabetes, vamos dizer, os dois estão com uma gengiva inflamada, mas o que tem diabetes, ele é mais exacerbado. Exacerbado, ele está dizer. piorado, exatamente. O controle é mais difícil. É mais então, difícil, o tratamento é mais difícil esse paciente é um também. paciente que tem que estar mais monitorado, Exatamente. com mais acompanhamento. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia, inclusive, eles já colocam isso nos guidelines deles de tratamento de diabetes, que todo paciente com diabetes, tipo 2, por exemplo, tem que passar numa consulta com um periodontista, né? E olha isso. Eu ainda acredito que isso talvez não seja tão valorizado pelos médicos, né? Quanto deveria, e acaba não chegando essa indicação para nós, né? Uhum. Mas assim, como ela também é uma doença silenciosa, muitas vezes a pessoa vai no dentista para fazer uma revisão e acaba descobrindo que tem a doença. Claro. Né? Porque ela não chega a ser uma doença ela não é uma doença dolorida, né? Que as pessoas vão buscar atendimento. Mas sabe uma das coisas que tu tá falando, Alessandra? Assim, não sei se o médico acaba dando esse valor. Sabe, eu não sei, é que tu é de uma geração mais jovem, né? Nós éramos muito daquela
daquela consulta assim de exame, de anamnese, demorada. Hoje tudo assim tem que ser rápido, a consulta é rápida. O paciente chega no consultório, a parte que está lá dentro onde está a cadeira, ele quer fazer rápido. Quando tu passa para conversar, ele diz, ai, doutora, não posso me atrasar, eu tenho compromisso. Sim, mas é agora que vai vir a consulta. Tu entende? Ele só Sim. quer a parte do tratamento. Então, toda aquela parte de conversa, e às vezes não tô nem querendo fazer, né, uma meia-culpa ali pro médico, mas o coitado é tanta coisa para ver dessa doença da diabetes, e aí, assim, tu tem que conversar muito com esse paciente, conhecer muito, olhar ele como um todo, né? Que é isso que a gente sempre fala que tá faltando um pouco, né, do cuidado do paciente. E falando assim, né, como é importante hoje o médico, claro, ele olhar para a doença, né, desse paciente, mas olhar como um todo, né? Não, e também entender, assim, esse encaminhamento, ele tem que ser dos dois lados, né? E aí a gente Claro. coloca a nossa culpa de dentista aqui também, entendeu? Mas total. Então, o médico não tá me encaminhando todo o paciente dele com diabetes, mas eu também não tô encaminhando todo o meu paciente periodontal para ele. Entendeu? Então, assim, tem que existir, o caminho tem que ser uma via de mão dupla. Claro, mas, sabe? por exemplo, o paciente que às vezes já tá no teu consultório, tu tem aquela inflamação gengival, muitas vezes ele já sabe que é diabético, ele vem e te avisa, né? Então, ele tem o seu médico, ele já tá em tratamento, o que tu tem que mandar é, tu estás em dia, tu estás, né, estabilizado, tu tem feito a tua consulta, é chamar ele pro compromisso. Mônica, eu te digo também que a gente, como periodontista, e a gente vai visualizar, por exemplo, uma periodontite nesse aspecto que eu te falei, assim. Uhum. Uma periodontite que tu vê que a pessoa teve uma progressão muito rápida, que tá muito inflamado, que tem muito abscesso, mesmo que a pessoa não saiba que ela é diabética, eu tenho que desconfiar. E eu tenho que mandar pro médico. Ah, te entendi. Isso Tu tá é uma- vendo um quadro daquele paciente que te disse que é zerado na anamnese. não, Ele te exatamente. disse, não tem doença nenhuma. Aí tu olha aquele quadro que não é... Não. Assim, a gengivite normal, a periodontite normal, ela é exacerbada. Por que tá tão agressiva? Vou Exatamente. mandar fazer toda uma questão aqui. Exatamente. Claro, Isso faz parte do maravilhoso. nosso trabalho também. Mas isso a gente tem que estar atento, né? É. Não é eu ver uma periodontite que eu vou identificar que a pessoa tem uma doença específica. Mas eu tenho que ver que tem uma coisa alterada ali, que tem uma coisa exacerbada. Claro como que a ele gente tava faça todos os falando. exames para te saber que aquilo é só local. Ok, Exatamente, mas, exatamente. né? Né? Daí a gente vai investigar outras possibilidades de causa para uma doença que tá progredindo tão rápido, tu Claro. entendeu? Aí a gente tem que ir além. Sim, tu tem que saber né? em que terreno tá Nem pisando. sempre o controle da placa é o suficiente para o tratamento da periodontite. Eu acho que aqui também é uma coisa que a gente tem que falar. Nem sempre isso é o suficiente. Porque se a gente tiver um diabetes descontrolado, a gente tiver uma doença cardiovascular, a gente tiver uma pessoa muito estressada, a gente tiver outros fatores sistêmicos Claro. que estão associados, e eu só tentar controlar a placa nesse paciente, talvez o resultado do meu tratamento não vai ser o mesmo. Claro. Né? Então, por isso que a gente tem que tratar a pessoa como um todo, como a gente estava falando antes. Impressionante, né? Tu sai cada vez mais, assim, eu tenho feito vários episódios, conversado com várias pessoas, e como as pessoas querem retornar aquele cuidado do paciente como um todo. Porque senão tu fica só apagando incêndio, aquilo não resolve. Tu sabe que eu tive aqui conversando comigo o Dr. Daniel Vaz, ele é gastro, né? Maravilhoso. E uma das coisas que a gente vinha falando é, por exemplo, assim, a pessoa faz uma bariátrica, né? Uma das questões que vai ficar, ela vai ficar com refluxo. Daí ele me diz, Mônica, uma das primeiras coisas hoje, né? Ele é muito relacionado com todo o grupo odontológico, né? E ele me disse, uma das primeiras coisas, quando esse paciente é encaminhado para uma cirurgia, um PAS, uma bariátrica, o que seja, né? Dentista encaminhado para o dentista. Porque se eu sei que ele vai ter quase 100% de chance de ter refluxo, eu sei que esse paciente tem muita chance de ter erosão dentária, né? Uhum. Então, assim, o que ele tem a ver com os dentes? Nada. Mas ele tá causando uma cirurgia que vai causar uma repercussão. É bonito ver, mesmo que ele não tenha nada a ver com aquilo, a responsabilidade de avisar, isso aqui é Uhum. maravilhoso, tu vai estar mais saudável, tu vai estar mais magro, né? Mas ele traz outras questões. Eu quero que tu estejas em dia. É lindo isso. Assim como a gente vendo o paciente com erosão, e aí tu conversa. Não toma coca, não tomo líquidos tão ácidos, não tomo os energéticos, sabe? Não tem... Não, então vamos pesquisar, né? Porque tá demais, né? A gente também acaba procurando para saber de onde é que saiu aquilo. Muito bem. Falando um pouquinho da diabetes, eu sei que a doença periodontal ela é relacionada a várias doenças da saúde como um todo, mas eu quero falar, assim, de algum, porque nós não vamos dar conta de tudo, de algumas específicas. Então, eu sempre brinco. Gente, se eu fosse cardiologista, a primeira coisa, eu ia perguntar o nome da pessoa, endereço, né? Toda a idade, e tem dentista? Entendeu? Por quê? Se eu fosse cardiologista.
Por quê? Porque hoje os estudos mostram, né, que uma grande porcentagem de problemas cardiovasculares podem ter causa inicial de inflamações, né, enfim, periodontais. Então, eu queria que tu conversasse um pouquinho dessa conexão da doença periodontal e das doenças cardiovasculares. Para fechar ainda um pouco essa questão do diabetes, tá? Porque, na verdade, essa relação da periodontite com diabetes é o que a gente tem de mais robusto na literatura. São essas duas doenças que a gente vê uma conexão realmente, uma associação muito forte. E que a gente vê uma via de mão dupla, né? Então, assim, como eu falei antes, a periodontite sendo uma das principais complicações do diabetes, também o diabetes, ele acaba sendo complicado também pelo fator da periodontite. Então, uma periodontite ativa, uma periodontite muito inflamada, de moderada a severa, ela é uma doença que também vai complicar o controle glicêmico do paciente diabético, tá? Então, essa inflamação descontrolada que acontece sistemicamente também por causa da periodontite, porque é isso que acontece, né? Por que essas doenças estão relacionadas? Porque essa inflamação que está acontecendo na boca, ela não está constrita na boca, né? Na verdade, ela está viajando o corpo inteiro, né? E aí, a gente vê que esses pacientes não conseguem controlar a glicemia da mesma maneira que pacientes que não têm periodontite. Que coisa! Inclusive, tem estudos que mostram que a gente fazer o tratamento desse paciente com periodontite, paciente diabético, tem um impacto na glicemia dele, tanto quanto colocar outra medicação antiglicemiante. Maravilhoso. Então, o impacto é muito grande. Além entendeu? de estar com a boca saudável, tu já dá o help ali na diabetes. Exatamente. Então, a gente fala muito isso, assim, não adianta tu tratar uma doença crônica sem tratar outra. Elas estão interrelacionadas. E, assim, muito se falou também por hipóteses, assim, de por que essas doenças se relacionam, de pensar em alguma coisa mais bacteriana. Ai, será que são as bactérias da boca que estão viajando, estão chegando em tal lugar? Talvez não seja bem aí, né? Mas essa questão inflamatória tá chamando muito mais atenção hoje em dia. Porque a gente vê que a periodontite, ela modifica uma série de mediadores inflamatórios sistemicamente. E aí que a gente entra nessa questão de doença cardiovascular, tá? Sim, é como se aqui tu inicia o processo inflamatório e é como se ele disparasse. Com certeza. Porque essa inflamação, né, essas pequenas moléculas inflamatórias, elas não ficam viajando só na boca constritas nessa região. Elas estão viajando o corpo inteiro, né? Elas têm ligação com o corpo inteiro. Então, no começo de todo esse estudo da medicina periodontal, começou pela doença cardiovascular, né? Começaram a ver se falava muito. Essa interação da periodontite e dessa infecção bucal, digamos assim, né? Como a gente pensava antes, com aterosclerose, com essas placas ateroscleróticas, porque estava se encontrando as bactérias que a gente tem na boca nessas placas. Só que talvez isso não seja a causa, talvez só a bactéria parou ali, porque já tinha um ateroma ali, entendeu? Claro. E aí a gente também foi evoluindo nesse estudo e a gente começou a entender que talvez seja muito mais essa questão inflamatória, que a gente já estava falando do diabetes e aqui também está presente, que vai levar a toda uma disfunção dos vasos, disfunções endoteliais, que vão levar à formação dessas placas. Porque a gente tem uma circulação sanguínea, circulação Exatamente. É rio, né? Exatamente. Depois que tu jogou no rio, ele vai na corrente. Vai para tudo que é lugar. Não tenha? Não vai ficar só aqui, não? Exatamente. Então, a relação que a gente tem com doença cardiovascular também é uma relação de inflamação, né? E aí, como a gente consegue fazer essas inferências, assim, a gente tem inflamação na periodontite, a gente tem inflamação na arteriosclerose. O que a gente vai pensar aqui? Eu quero diminuir essa inflamação. Também para diminuir os riscos que a gente tem dessas doenças cardiovasculares, né? Então, o que a gente sabe mesmo, assim, em relação a isso? Que a periodontite, ela aumenta esses mediadores, esses biomarcadores inflamatórios sistêmicos, né? Então, tu vai fazer, por exemplo, um exame de PCR, de proteína C reativa, e ele pode estar alterado por causa da tua periodontite. Sim, a pessoa fazendo exame lá cardiovascular. Exatamente. Tá achando, tá alterado. Mas não é, às vezes ele até tá bem, é lá, ó. O que tá alterando o teu exame é a tua periodontite. Exatamente, só que essa inflamação sistêmica que a gente vê pelo PCR, ela é um risco super importante de um agravo cardiovascular. Tu entendeu? Então, assim, se a gente tratar a periodontite e conseguir baixar um pouco o PCR, legal, né? Maravilhoso. Porque diminui a chance de a gente ter um evento cardiovascular sério. Não. Por exemplo, um infarto, um AVC ou até a morte. Claro que eu não consigo dizer,
né? O quanto disso? Não, eu não consigo dizer assim, fazer o tratamento periodontal, ele previne morte. Não é bem assim. Claro, tá? A gente não tem essa ligação tão direta. Mas ele te mantém a zona que tu tá trabalhando ao menos, essa parte tá saudável. Com essa tu não precisa te preocupar. Exatamente. É essa a questão, né? Exatamente. Porque daqui a pouco eu tô lá, sou cardiologista, tô olhando o exame da PCR deu alto, nem olhei pra boca do vivente. Fico trabalhando aqui e não baixa. E não baixa, e não baixa. E talvez tenham outros fatores que a gente pode trabalhar antes de colocar outra medicação, que a gente sabe que tem um monte de efeito adverso também, né? Por que eu não vou fazer um tratamento que é simples, que é tranquilo, que é maravilhoso, né? E que tem um resultado tão bom e que vai diminuir também todo esse processo inflamatório que está acontecendo na boca e no corpo inteiro por causa da periodontite, né? Então, a gente não tem essa ligação tão direta, né? Ah, não, eu tô prevenindo infarto com o tratamento da periodontite. Não é bem assim, mas eu tô diminuindo esses biomarcadores que estão diretamente relacionados com doença cardiovascular. Diminuindo a questão doença no corpo. Uma pessoa que tá com problema Total. cardiovascular, já tá com diabetes, não precisa ter outro foco. Ou seja, vamos diminuir esse, porque todo o organismo, até tuas defesas, elas vão ir para onde? Para onde é mais necessário, porque aqui tá tudo ok. Exatamente, ele trabalha de forma conjunta, né? Exato. Tu sabe que... Até uma história minha, eu fui uma adolescente, assim, que tive asma, alérgica, enfim, tá, mas depois, assim, quando eu tive filho, nunca mais tive. Aí, anos depois, eu fui tomar meu Deus, é um antibiótico, que até um dos maiores otorrinos daqui tomou, e depois tiraram do mercado. E eu tive uma pré-síndrome de Steve Jones, foi uma reação alérgica impressionante, com bor, foi um horror, tá? Ok, fiquei assim, com corticoide, foi muito difícil, assim, e esse médico também, assim, sabe? Foi um comentário no otorrino, porque ele tinha entrado para essa questão das vias aéreas superiores. Tu sabe que eu voltei a ter asma naquela época? Depois eu tive que... Agora tranquilizou de novo. Ele disparou, ele acendeu o meu alerta alérgico, sabe? É como se eu tive tanto que defender o meu organismo contra aquela, né? Enfim, aquele processo alérgico que disparou. E eu tava com asma, assim, ó, 2, 3 meses depois eu era uma pessoa asmática de novo. Eu digo, não é possível, entendeu? Então, assim, é isso que tu quer dizer, sabe? Às vezes tu tá algo sinalizando aqui, mas ela tá sendo disparada por outro lado, né? Exatamente. Como é importante isso, né? E às isso vezes... a gente vê também com estresse, tá? Então, assim, eu posso até... isso já não tem uma literatura tão robusta quanto diabetes, enfim, doença cardiovascular. Mas, assim, acho que a gente acaba identificando também na clínica que, assim, às vezes as pessoas estão passando por momentos de muito estresse. E é uma pessoa com periodontite, por exemplo. E aí, de repente, ela sempre teve um bom controle de placa, ela tem um bom controle de placa, e ela volta com a periodontite super inflamada, né? E a gente fica assim, o que aconteceu aqui? Mas não tem placa, né? Ela continua limpando bem. E aí, o que pode estar acontecendo aqui? Estresse, né? Então, a gente tem um aumento de cortisol que também vai influenciar o quê? Na tua resposta imune. E periodontite é resposta imune, né? O que gera a destruição dos tecidos por causa da periodontite é o corpo tentando se defender das bactérias. Isso é resposta imune. Então, se a gente está exacerbando, descontrolando esse processo, a gente vai ter mais inflamação. Né? Claro. E aí eu tava até comentando com uma paciente essa semana, assim, porque eu sou muito assim, né? Então, assim, tô muito estressada. Passou aqueles dias de maior estresse, aquele pico, aí tudo começa a aparecer, né? Então, daí inflama aquela gengiva, aí surge aquela afta, aí inflama a orelha, né? O segundo fio da orelha, aí aquela pelezinha da manicure. O corpo fala. A inflamação começa a aparecer. Tu entendeu? E, claro, que nem eu falei, a gente não tem, assim, uma literatura muito robusta. Talvez nesse período, tu não vai perder osso. Mas tu vai ver que a inflamação modificou. Que tá alguma coisa descontrolada. Exatamente. Né? Mas, às vezes, eu vejo que tu fala muito, né? A gente vem naquela linha, assim, de odontologia baseada em evidência científica, né? E a gente sempre se sente meio que preso a isso. Eu não posso falar se eu não tiver nessa questão. Ok? Tudo que a gente pode trabalhar em ensaios clínicos randomizados, maravilhoso, que está se comprovando aí, é espetacular. Ah, mas aquilo a gente não consegue fazer em ensaios clínicos randomizados, a gente não está conseguindo fazer para poder... Tudo bem, então a gente vai ter que falar do que a gente está vendo. Isso não significa, não, como não disse, a gente não olha. Tá ali, a gente tem que desconfiar. Então, assim, não é só a nossa prática, não é só a questão, mas às vezes, assim, olha...
Não tenho ainda na literatura, mas o que eu tenho visto é isso. E tá tudo bem. É o máximo que temos. Assim, eu venho dessa escola muito clássica, né, da URGS. Eu também. Eu fiz mestrado, fiz a especialização lá. E, assim, a gente é muito baseado em evidência. E, assim, eu tenho muito orgulho disso, assim. Eu não tenho vergonha. Não, de ser baseado até em porque não é motivo de orgulho. Por quê? É a melhor odontologia. É a melhor odontologia odontologia do que a bem. gente pode fazer. Tudo que a evidência mostra, que as evidências científicas tem que fazer naquilo. Exatamente. Mas quando não tem, tu fica, ai, não, então não sei. Não, daí a gente aí tem que trabalhar o que a gente tem. com o que a E aí, gente qual tem. que é a questão, né? Eu vou trabalhar na minha clínica sempre com respaldo da ciência, né? Para aquilo que a gente não tem resposta, a gente vai ir avaliando de acordo com cada caso, usando a nossa própria experiência. Porque a odontologia baseada em evidência, ela usa a experiência do profissional dentro dela. Não é só a ciência Claro, não, e é aleatória. maravilhoso. E é por isso que eu também falei dessa questão da doença cardiovascular. Não, a gente não tem um estudo dizendo que se eu fizer tratamento periodontal, eu vou prevenir morte. Claro. Mas isso é um estudo que talvez não tenha como ser feito. Tu entendeu? Sim, Como é que eu mas vou daqui a pouco acompanhar? até seja uma verdade, mas que Exatamente. não tem como, Como é que eu vou acompanhar por décadas e controlar todos esses fatores que são... separar esses fatores. Isso vai ser muito complexo. Talvez a gente não consiga chegar num resultado muito caro A gente não também. precisa testar, né? E vamos controlar a gente. Exatamente. Vamos controlar Então, a assim, besteira eu não dental. preciso desse estudo. Mas o que eu tenho até hoje, que a gente vai mudar biomarcadores que nos mostram risco cardiovascular, eu acho que é o suficiente, né? Pra gente pensar nisso na nossa prática clínica. Exato. entendeu? Não, maravilhoso. Exatamente. Ai, Alessandra, eu tô demais. Muito, assim, e outra que eu quero, assim, que tem se falado muito, né? A pessoa tá chegando, assim, com uma certa idade, daí começa a se preocupar com as doenças que pode ter, né, gente? Enfim, cada vez mais tem se falado na questão doença periodontal e Alzheimer. Não cheguei lá, tá ainda. Tá, pelo amor de Deus. Tá longe, tá longe. Estamos longe. Quais são os mecanismos, qual é a relação, o que tem se encontrado, né? Porque a gente vê que tem aparecido, assim, na literatura alguma coisa. O que tem realmente se confirmado? O que tem se visto? A gente está começando, eu acho. Essa relação está sendo mais estudada, não faz tanto tempo assim, Claro. né? E o que a gente tem visto, né? O que alguns estudos mostraram? Foi encontrado no cérebro, isso pós-mortem, tá? No cérebro de pessoas que tinham Alzheimer, que tinham, né, demência, bactérias e toxinas dessas bactérias da boca no cérebro. Então, encontraram isso lá no cérebro dessas pessoas, tá? E aí pensaram, nossa, isso pode ser uma relação causal. Pode ser que essas bactérias, essas toxinas estejam causando essas placas, essas placas de amiloide, essa formação no cérebro que leva, né, à degeneração neural. Mas assim, isso é só um achado, né? Tipo, eu encontrei umas bactérias lá. Elas podem ter passado lá e elas podem ter parado lá porque já tinha uma placa. E não talvez porque formaram a placa, né? Mas ali tem fumaça. Tem alguma coisa que tá Tem acontecendo fumaça, ali. não sabemos ainda se tem fogo, mas Exatamente. E essa bactéria que foi encontrada lá é a Porphyromonas gingivalis, que é uma das principais doenças da bactérias da periodontite, tá? Então... Gente, pelo amor de Deus, vamos começar a passar fio dental, escovar melhor. Ai, Hoje. Hoje. Primeiro que tu já vai estar numa situação bem melhor, né? Num bafinho, sem, sabe? Sem cárie, sem... Mas, pelo amor de Deus. E aí, não. o que foram... Isso é outra coisa bem difícil de estudar, né? Tipo assim, Claro, como é que eu vou fazer esse essa acompanhamento? correlação. E a gente sabe que talvez o Alzheimer, ele comece, né, a se desenvolver muito tempo antes de mostrar algum sintoma. Então, nossa, muito difícil de fazer um estudo desse, muito caro, enfim. Mas começaram a se estudar em animais, então, né? Então, o que eles fizeram? Deram periodontite para esses animais, através da boca deles. Isso, produziram periodontite através da boca deles, com bactéria. E eles viram que os ratos tiveram uma piora cognitiva quando eles tinham periodontite. E aí, eles usaram alguma enzima para conseguir degradar aquela toxina da Porphyromonas gingivalis, que é uma gingiva, o nome. E eles viram que os ratos melhoraram. Tu entende? Gente, pelo amor de Deus, vamos escovar os dentes, vamos passar fio dental, hein, filha? Agora, comenta aí, pelo amor de Deus. Não, gente, não, é capaz de que além tu vai ficar com bafo, tu vai conseguir uma namorada, o namorado vai ter uma vida melhor. Exatamente. Não vai gastar tanto dentista, não vai ficar burro. Não, tô brincando, né? Não, dá até um medinho. E aí tu vê que agora e as pessoas têm tanto medo de Alzheimer. É tipo assim, nossa, medo de ter. Não, eu já e vou sair daqui, já vou cuidar mais. Olha que coisa simples que tu pode fazer. 5 minutos por dia, escovar os dentes, passar fio dental interdental. Acabou.
Isso. Tá prevenindo. Se não prevenir o Alzheimer, ao menos a saúde... Bucal tá em dia. Exato. Não só a saúde bucal, mas a saúde metabólica, a saúde cardiovascular também. Porque a saúde bucal, no fundo, é uma saúde que tá Saúde dentro geral, desse é saúde corpo, sistêmica. E se tu não tá com ela, tu tá com Exatamente. problema. Claro que isso são estudos em animais, a gente não consegue transpor pra pessoa. Claro. Tá, Não, eu tô brincadeiras à parte, mas... né, isso já acende aquela luzinha da gente pensar, olha, parece que tem uma relação aqui. E aí a gente vê aquela mesma coisa que eu falei sobre o diabetes e doença cardiovascular. Tem a história da bactéria, que ela pode estar viajando o corpo inteiro e que, sim, ela pode estar aparecendo lá no cérebro, passando pela barreira hematoencefálica e causando alguma coisa, mas também tem a inflamação sistêmica, que a gente estava falando. A inflamação sistêmica de baixo grau, causada pela periodontite, também pode ter um impacto na demência. Então, a gente tem 2 vias que podem estar acontecendo aqui. Então, tem que passar fio dental, né? Não. Gente, eu vou andar com fio dental assim no bolso da calça. Não, eu tô brincando. A gente brinca, né? Porque é o nosso dia a dia, a gente trabalha, enfim, né? Mas assim, seria só de extrema importância, pela boca, né? Porque afinal, esta boca aqui, eu sempre brinco, né? Com meus pacientes adolescentes, eu digo, amor, tu compra um tênis e aí tu paga caro, ele vai durar 5 anos e tu não usa ele todos os dias. Tu usa sandália, bota, chinelo, troca. Esses tênis aqui, tu vai ter que usar por 90 anos. E tu usa todos os dias, porque tu não troca, né? Então, assim, já seria maravilhoso tu cuidar só por cuidar isso aqui. E aí eu brinco, né? Tu tá com uma roupa suja, a primeira coisa, ai não, vou trocar, isso aqui tá suja. Ele anda com isso aqui cheio de tártaro, só que ele não usa um dia, ele usa todos os dias. Então, assim, a blusinha não pode estar suja, mas a boca pode. Então, assim, só por isso já valeria a pena. Agora, sob esse teu olhar, né, que eu achei maravilhoso, que é essa questão que tu tá me falando da medicina periodontal, né, sob um olhar de que aquilo ali é maravilhoso que esteja em saúde na questão local. Mas eu tenho que entender que este local tá dentro de todo... e que ele se dissipa. Então, assim, se eu não deixo uma infecção na minha perna, no dedo do pé, no dedo da mão, na bexiga, por que que aqui a gente não é... Sabe quando fica no lugar comum? Ai, todo mundo tem uma plaquinha, um tártarozinho, uma gengivinha sangrando. A gente normaliza, essa palavra. Não é normal. Não é normal. E aí, assim, eu vou fazer um pouco de meia-culpa aqui também do profissional da saúde. Tá? Porque a medicina, isso foi acontecendo com a medicina, ela foi se separando em especialidades. Claro. E aí, a odontologia também ficou assim, né? A gente foi se separando em muitas especialidades. E aquele cuidado integral do paciente, ele ficou desconexo. Né? Então, por exemplo, a pessoa tá com uma dor na barriga, tem que ir num gastro. Às vezes tu tá com um problema que tu nem sabe em qual médico que tu tem que ir, qual especialidade médica Verdade. tu tem que ir. Não, mas né? eu, às vezes tem E uma tu coisa que eu pesquisar. pergunto. Tu entendeu? Então, assim, às vezes tu tá com um negócio no estômago e tu vai no dentista, mas tu não fala sobre isso. Né? Porque é uma coisa que tá separada de outra. Não, eu tenho um problema cardiovascular. O dentista até me perguntou, mas não interessa pra ele, né? Se eu tomo um remédio pra isso. E aí as coisas vão ficando muito separadas. Então, acho que o nosso papel também, como profissional, é a gente mostrar para o paciente que isso está integrado e que o corpo dele inteiro tem que ser levado para consulta. Não, maravilhoso. Só que para isso, para a gente trabalhar o corpo como inteiro, a gente tem que ter uma anamnese de ouro. Né? É o principal. Que é o quê? É o escritório, é sentar. O dentista tem que doar esse tempo. O paciente tem que doar esse tempo, porque às vezes ele diz, dentista gosta de conversar. Não, é que eu preciso te conhecer. Mas, Mônica, eu acho que isso é uma questão de educação, tá? E eu acho que aí a gente tem que entrar também. O paciente, ele achar que ele vai ficar 15 minutos no dentista não tem o menor cabimento, né? Então, assim, é uma consulta completa. E às vezes também, não é uma consulta só de anamnese, só de avaliação. A gente ainda faz um procedimento, geralmente. Claro! Então, ela vai ser uma consulta longa. É isso. E pronto. Mas é que na hora do escritório eles querem se mandar. Eu digo, não. Isso aqui faz parte da minha consulta. Sim, tu só não tá lá, mas tu tá aqui, mas faz parte. Tu não começa a me apressar. Exatamente. Morre Isso é de número 1. Isso é número 1, entendeu? Não tem como eu fazer um tratamento adequado num paciente, seja periodontite, seja cárie, seja qualquer outra especialidade, se eu não conheço o meu paciente. Claro, né? claro. E eu tenho uma paciente que ela acabou comentando comigo esses dias, ela falou assim, eu comentou com outra pessoa, eu tô indo numa dentista que ela é diferente, porque se ela precisar conversar meia hora, 1 hora comigo, antes da consulta, ela vai conversar. E aí, a pessoa que ela tava conversando falou assim, sim, ela quer conhecer quem é a pessoa por trás dos dentes, né? E, na verdade, é isso que a gente faz. Claro. Né? Então, assim, eu não trato dente, eu não trato a gengiva, eu trato a pessoa. Até porque, como a gente trabalha muito com a parte preventiva, né? A gente tem que trabalhar, não é no tratamento.
É conhecer como é que a pessoa no seu dia a dia funciona, o que pode interferir, pode atrapalhar, e a gente entendendo isso, não, então isso aqui não vamos Orientar, fazer, isso aqui exatamente. vamos botar para cá, isso aqui vamos botar para lá, né? Essas questões, E assim. muito mais do que o procedimento, e aí é o que é também a Pério me apaixona, assim. Uhum. Muito mais do procedimento que a gente vai fazer é o que o paciente vai fazer em casa. Então, é muito importante essa parte de orientação, de conhecer o paciente, de orientar ele adequadamente no que ele precisa fazer, o que ele não precisa fazer. E aí, é claro, que a gente tá falando de várias doenças que a pessoa pode ter, pode desenvolver, mas quando a pessoa, por exemplo, uma pessoa jovem, ou até uma pessoa mais velha, mas que ela não tem nenhuma dessas condições, maravilha. Mas a gente, da mesma maneira, tem que prevenir. Porque a gente não quer que essas doenças se desenvolvam. Não, tem que Nem prevenir, periodonte, porque nem essa doenças. boca tem que durar 90 anos. Né? Exatamente. E às vezes, até eu pergunto às vezes para meus pacientes, Larissa, o que é mais importante, o dente ou a gengiva? Né? Tu fica assim, sabe? Aquela coisa, ai, qual é a resposta certa, né? Aham. Eu digo, claro que são os dois, mas a gengiva é muito importante, porque se eu perder o dente, né? Eu ainda tenho o osso, eu tenho a gengiva, eu posso botar o implante. Mas quando eu tenho uma perda, né? Começa com uma gengivite, eu tenho uma periodontite, eu tenho uma perda óssea, e eu perco esse dente por mobilidade, eu não consigo nem botar o implante, porque eu não tenho estrutura óssea. Então eu perco os dois. Claro que a gente sabe que tem enxerto, eu não tô falando dessa Sim, questão. sim. Eu tô falando da questão bem básica, né? Então, assim, eu falo para meus pacientes, sabe? A gengiva é tão importante quanto. Por quê? Porque tem que durar 90 anos. Né? Exatamente, exatamente. Deixa eu te fazer outra pergunta. Além dessas doenças, assim, né? Se fala muito, assim, em parto prematuro, artrite, doenças respiratórias. A gente também, a literatura tem mostrado relação com outras. Nós não vamos poder falar sobre todas, mas, assim, nós falamos de 3 mais, assim, que estão em destaque, né? Na questão de evidenciação científica, né? Mas outras doenças também têm relação, porque a gente ouve muito da questão parto prematuro, sabe? Artrite, sabe? Doenças respiratórias, que às vezes, né? Assim, partindo dessa mesma raiz que a gente estava falando, né? Bactéria circulante, né? E inflamação circulante. A gente vai ter um impacto em muitas outras doenças, né? Que estão sendo estudadas, mas também não tem o mesmo respaldo que a gente tem dessas outras doenças mais estudadas. Claro. Mas elas já estão aparecendo, tá aparecendo na literatura. De doença inflamatória intestinal, aparece de doença renal, né? Então, a gente vê que tem um impacto, principalmente nessas doenças inflamatórias, né? Que a gente tá vendo que uma doença inflamatória está relacionada com outra. Talvez em maior ou menor grau, mas elas dividem aí um parentesco. Né? E aí, falando um pouco também sobre essa questão de gravidez e desses desfechos adversos da gravidez, é uma coisa que a gente também tem alguns estudos que falam sobre isso. E que uma coisa que a gente já faz na nossa prática é um pré-natal odontológico, né? Então, a gente avaliar o paciente... Gente, esse é o podcast 2, tá? Porque assim, ó, eu vou falar a verdade pra vocês. Todo momento eu tinha pensado, né? Até porque a gente começou a tratar preventivamente, né? A fazer uma prevenção, um trabalho de prevenção com uma gravidinha importante lá da clínica, que é a enteada da Silvia. E tu faz todo um trabalho nessa questão, né, de odontologia... Pré-natal odontológico. Pré-natal odontológico, exatamente. E daí eu digo, eu quero falar sobre isso, porque como é importante, só que daí nós chamamos de medicina perguntar. Aí nós ficamos aqui, então esse nós vamos deixar para outro. Esse é o podcast número 2. Porque às vezes, assim, sabe, quando tu tá grávida, é tantas coisas para cuidar e às vezes... Eu noto, assim, muito no consultório, na nossa clínica, no Odontos. Claro que eu faço pediatria, mas estão lá as mães, a gente vê, a gente trabalha muito em conjunto. E a gente vê muitas pessoas que... Mônica, na época que eu tive grávida, eu tive isso. Né? Eu tive muito problema. Eu tive perda de dente. Eu tive muita cárie. Eu tive... Sabe, tu vê que é uma época bem crítica, né? Então, assim, será que às vezes um suporte melhor para essa época tu não conseguiria sair mais ileso? Por quê? Porque essa dentição que ela teve problema, sim, se solucionou. Mas ela vai ficar, né, que nem eu digo, reparada, né? Não é mais aquilo que é o original até o fim da vida. Porque, de certa maneira, naquele período mais crítico, a gente teve desatento, né? Então, esse aí tu Não, me isso deixa é número pro 2. Vamos só próximo. pincelar, né? Pincelar, é essa verdade. questão periodontal com um parto prematuro, por exemplo. O que a gente sabe sobre isso é meio conflitante, né? Então, tem coisas que nos mostram, estudos que nos mostram que talvez realmente tenha um impacto,
né, em parto prematuro, em aborto espontâneo, né, claro, uma doença mais uma doença inflamada, mais moderada, Claro. severa, né, mas o principal que a gente tira desses estudos pode ser que tenha um impacto ou não tenha, tá, Aham. né, nesse desfecho de gravidez, mas o que a gente sabe com todos esses estudos que foram feitos? Que o tratamento periodontal é seguro durante a gravidez. Sim. Então, se a gente tiver que fazer um tratamento nesse período, a gente só vai melhorar a vida da mãe e provavelmente a do bebê. Exato, Né? claro. Então, assim, se precisar ser feito, a gente vai fazer e tudo certo. A gente não tem riscos associados a esse tratamento. Claro, até porque nós temos a gengivite. A gente já sabe que isso vai para a circulação. Nenê tá sendo alimentado pela circulação. Tipo, não precisa, né? Não. Exatamente, não precisa. Tantas outras coisas a mulher grávida faz para evitar que tenha algum problema com o bebê. Por que ela também não vai fazer o acompanhamento odontológico dela? Exato. Não, falando assim, né? Eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas falando assim, eu já disse, né? Se eu fosse cardiologista, eu ia mandar no dentista. Se eu fosse da gastro e tem bariátrica, eu ia mandar no dentista. Agora, assim, se eu sou gineco, obstetra, manda vai no mandar no dentista. dentista. Não, e aí assim parece, não, chega a ser engraçado, porque parece que a gente tá vendendo nosso peixe, né? Mas eu acredito nisso, sabe? Eu acredito numa boca saudável. Eu digo para meus pacientes, é a única roupa que tu vai usar todos os dias da tua vida por 90 anos. Então, assim, trata de cuidar, entendeu? Porque essa roupa vai começar daqui a pouco a estar furada, rasgada, entendeu? Esgaçada. Mas eu ouço muito isso dos pacientes, assim, não, mas é que quando eu também for idoso, quando eu envelhecer, eu vou perder os dentes. Eu fico assim, mas por quê? Quem que te falou isso? De onde que tu tirou essa informação? Tu não vai perder os dentes. E a tu não vai questão perder os idosa. dentes. Não, e outra coisa, né? E a questão idosa é diferente, porque eu me lembro, assim, 60 anos, as pessoas tinham prótese total, né? Então, tipo assim, a pessoa ficava fazendo tricô pros netinhos. Aí eu brinco com a minha mãe, cadê aquela avó fazendo tricô pros netinhos? Não, porque ela sai com os netinhos pra ir pro sambô, entendeu? Aham. Não vejo ela fazendo tricô. E assim, 60 hoje tem gente fazendo família, né? Então, Sim, assim, a sim. gente sabe que hoje não é mestre. E até esses dias eu li, né, que a gente chama os sexagenários, né? A gente tem os adolescentes e as pessoas de 60 anos são os sexagenários. E agora tá vindo um novo termo, que é sexalescentes. Como se fosse uma adolescente 60. E eu digo, a minha mãe tá nela, gente. Por quê? Porque eles estão com a vida ganha, eles estão sem filhos, eles têm uma projeção de vida muito maior. Uma saúde sabe, uma diferenciada. saúde, viajando. Agora ela me disse, esse mês, Curtindo. a minha mãe, eu não vou te ver muito, porque minha mãe é Uruguai, depois minha mãe é Espírito Santo. Eu digo, mãezinha, quando é que tu fica em casa? Vai cuidar dos netos, da família? Não, tô brincando, né? E, tipo, tá maravilhosa, entendeu? E essa pessoa precisa estar com dentes. Ela não pode estar Exatamente. viajando Pra tá com curtir dor. a vida dela. E pra ter qualidade de vida até o final da tua vida, É. tu precisa ter dentes, tu É. precisa mastigar, tu precisa falar, tu precisa ter um sorriso, a estética também entra nessa questão de qualidade de vida. Claro! Então, é isso que eu falo pros pacientes, assim, não, tu não vai perder teus dentes. A gente perde dente por doença. Se a gente prevenir a doença, a gente não vai ter, a gente não vai perder os dentes. Tu vai ter os teus dentes até o fim da tua vida. Claro. Só que a gente tem que começar hoje, né? É. Não adianta a gente esperar ter 80 anos pra começar. A gente Não, tem que e cuidar tem hoje. que entender que ao longo desses 90 anos, a gente tem períodos mais críticos, como a gravidez, como uma Exatamente. doença, né? O outro dia eu fiz um podcast sobre pacientes com necessidades especiais. E na minha mente sempre estava aquela questão, assim, mais de pacientes cognitivos, como TEA, síndrome de Down, paralisia cerebral. E dela disse, Mônica, todos seremos pacientes com necessidades especiais, né? É verdade. Porque daqui a pouco, se tu já tá com pressão alta, eu não tô, né? Mas vamos dizer, se eu tivesse com 50, tu já é um paciente com necessidade especial. A outra que é com diabetes, já é uma paciente com necessidade especial. Então, assim, eu sei que parece que a gente defende muito a odontologia, mas como é importante, né? Assim, como a boca, assim, pode repercutir de uma maneira, assim, muito... que às vezes a gente nem percebe que é dali, né? Mas muito importante na vida, na qualidade de vida de um paciente. Exatamente, porque a gente vai tirando essas coisas das suas caixinhas, né? Então, eu tiro essa questão da saúde bucal da caixinha dela e coloco na saúde geral. Então, assim, a gente tá vendendo nosso peixe, mas é verdade, né? Eu também acredito nisso, tu falou, eu acredito. por isso eu que a gente acredito faz, nisso, por isso que a gente por isso que a faz. gente fala com tanta empolgação, É, entendeu? Porque a gente acredita nisso. A Isso. gente tá ali pra atender o paciente, claro, é o nosso trabalho, mas a gente tá devolvendo saúde pro paciente. É isso que eu quero, é entregar também essa autonomia pra ele também poder fazer esse acompanhamento dele ao longo do tempo. Alessandra, deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente falou um pouquinho dessa questão, assim, se os médicos estão conscientes, né, da necessidade da boca estar em dia, os médicos endócrino, cardiologista, neurologista, as obstetras, enfim, né?
de eles encaminharem pacientes, né? Eu acho que está tendo uma consciência, porque eu acho que até os trabalhos estão vindo para nós, mas também estão chegando até eles, né? Mas assim, eu te falo não desse profissional de saúde, eu te falo dos que estão na outra área, sabe? Estão na odontologia, mas estão em outras áreas como prótese, Tá. dentística, o que está mais perto, que é dentista mesmo, né? Te faço uma pergunta, agora meio polêmica um pouquinho assim, mas eu tenho essa curiosidadezinha, sabe? Daí eu pergunto. Por exemplo, fala-se muito das lentes, né? Que às Tá. vezes me incomoda muito, ele é meu calcanhar de Aquiles, porque eu levo o meu paciente, né? O meu sonho é levar meu paciente aos 18 anos livre de restaurações, livre de cárie, tu entendeu? Que não tenha que descolar, cair, fraturar, né? Por quê? Porque eu sei que se ele chegar aos 18, 20 anos, esse guri vai embora. Essa guria vai, sabe? Vai ter dente, vai ser saudável, vai... Né? Claro que agora eu tô trabalhando outras questões dessa faixa etária, importante, da ebiatria, adulto jovem, né? Como lesões não cariosas. Mas vou lá. Aí a pessoa, Mônica, mas quero botar lente. Ou eu vou desgastar os dentes, que é uma opção, né? Porque eu preciso ter um espaço para colocar a lente, mas o material, por mais fino que seja, né? Ou o sem desgaste, né? Que a gente vai lá e coloca. Eu fico te perguntando, essa pessoa faz prótese, mas ali eu causo um problema muitas vezes periodontal, porque eu tenho visto, né? Aí tu vai lá, cola aquilo, forma um degrau e aquela gengivite explodindo, a pessoa com dente branco e a gengiva vermelha. É pra dar um quase do contraste. Inter. Não, pelo amor de Deus, né? Sabe até que ponto isso, né? A gente quer que os médicos tenham a consciência da importância da saúde, que esses dentes vão até os 90 anos. Eu digo até que ponto, né? A gente também não está com problema com os nossos colegas, né? Diga-se de passagem, amo as lentes, tudo indevidas. Não, Né, quando bem indicado. quando bem indicado. Assim, eu também eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Que, assim, eu também não sou contra lentes, sou a favor de lentes. Eu acho que tem as suas indicações e quando bem indicado e bem feito, maravilhoso. Dentes tá? conoides, Muito legal. fratura, maravilhoso. E assim, ó, tá cada vez mais bonito, tá cada vez É. mais parecido com dente natural. Isso. Mas aí vamos falar dos nossos colegas, né? Claro, porque a gente Vamos está se trazer a preocupando polêmica. com os médicos e nós temos colegas. Exatamente. E aí eu vou dizer assim, qual que é o problema de tu tratar uma gengivite, uma periodontite antes de colocar uma faceta? Não tem problema. Na verdade, tu vai estar trazendo saúde pro teu paciente, tu vai estar entregando o melhor tratamento que ele precisa. Uhum. E sendo sincero, o que tu vai ganhar com isso? Tu vai ganhar o tratamento também. Tu vai lucrar mais no final. Claro, porque vai funcionar melhor o teu tratamento. E esse é um paciente que ele vai voltar. Ele é um paciente que ele sente Claro. que ele tá sendo cuidado e ele vai voltar, tá? Então, assim, eu acho que a gente só tem que organizar as coisas. Eu acho que Vamos organizar. a gente tem que organizar. Primeiro, a gente tem que fazer o que é de saúde. Então, eu tenho que fazer o tratamento periodontal primeiro antes de colocar a lente. E pronto, acabou. Tu entendeu? E, claro, fazer uma lente adequada. Sim, mas, por exemplo, assim, essa lente que se fala muito, né? Nós não estamos... A gente sabe que existe profissionais, tem gente maravilhosa, não é isso, tá? Tô falando daquela coisa, assim, que tá muito na mídia. Ai, gente, sem desgaste, é só botar, é fininha. Existe um degrau ali, existe uma probabilidade maior Com de certeza. gengivite. Esse paciente não teria que estar mais... Não, porque eu vejo. Tu vê? Com certeza. Não me diz que não, porque quem trabalha com prevenção e com saúde enxerga. Não, assim, existe um degrau e geralmente a gente vai colocar esse material embaixo da gengiva para mascarar aquela margem, né? Aquela margem do dente com a restauração. Então, é um degrau, né? Positivo, geralmente, que tá para baixo da gengiva, que vai acumular um monte de placa que o paciente não tem como limpar. Como a gente já sabe, o acúmulo de placa é o fator principal para o desenvolvimento dessas doenças gengivais, periodontais. Tá, e como é que gengivite fica periodontite isso? causa doença. Ele é um fator retentivo de placa, ele causa doença, tá? Então, assim, tem pessoas, e eu tenho pacientes, que colocaram facetas e terminaram com uma doença periodontal e que Tiveram que ser removidas. tiveram que ser removidas e que perderam dentes por causa disso. Tu sabe, Alessandra, que eu te ouvindo falar agora, eu me lembrei. Ai, nada a ver, tá? Sabe as historinhas da Disney? Eles casaram e viveram felizes para sempre, sabe? Sim. Ninguém foi falar com a princesa 20 anos Pra depois. saber se ela tava feliz ainda. Ainda, né? Isso me lembra as fotinhos do antes e depois. Todo mundo bota o antes, que tá horroroso, Uhum. né? Tá E o horroroso, né? Às vezes nem tá horroroso, só um clareamento e uma horta já, ó, ficava maravilhoso. Aí vai lá, coloca o depois com as lentes que estão lindíssimas, com translucidez, com transparências, né? Lindo. Eu quero saber, cadê os
10 anos depois. Eu quero ver como é que tá essa gengiva. Não precisa ser 10, tá? Pode ser 2. Mas assim, é o antes, o depois. É só até a festa do casamento, entendeu? Que nem a princesa. Sabe? Exatamente. Eu quero ver isso depois, né? Porque a gente... E aí a gente vê, entendeu? Eu, periodontista, eu vejo. Isso. Eu vejo depois. Mas não antes no e depois. feed do Instagram. Não, no feed do Instagram, eu vejo no consultório. E aí, é isso que eu pergunto. Qual que era? Por que não fez tratamento antes? Botou a faceta, o mais adequado possível, né? E orientou a higiene desse paciente. Por que não? Ou até deixar esse paciente mais monitorado, porque já que ele tem um fator retentivo, estético, Exatamente. lindo, olha, Procura um periodontista. Se tu não quer fazer, tu não precisa fazer. Entendeu? Agora tu tem que saber indicar. meu Deus. É isso. É isso. Vamos que vamos, né, Vamos amiga? que Vamos que vamos. E a gente vai e vamos tentando, mas vamos embora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu tivesse que deixar um conselho, assim, uma coisa... Sabe que tem gente, assim, mais velha, tem paciente, tem, né, pessoas que são leigas, não são dentistas, mas a gente também tem muito colega aqui que está começando a carreira, né? Eu acho que o podcast, o OdontoCast, ele vem com esse propósito, né, de trazer a odontologia do bem, a odontologia da verdade. As pessoas que estão no consultório estão tratando os problemas, quero aquelas falando, e não no Instagram mostrando, olha a lente o antes e depois, e não o de 2 anos depois, né? Então, assim, tem esse pessoal que está começando e que quer se inspirar e que quer ouvir, que quer... Qual mensagem tu deixaria para esses profissionais, colegas que estão vindo aí? Então, o que eu tenho para dizer é um resumo, assim, do que a gente conversou aqui hoje. É que, assim, a saúde da boca e a saúde sistêmica, elas estão conectadas, né? Então, quando a gente entende que existe essa conexão, escovar bem os dentes, passar bem fio dental, passar bem uma escova interdental, ir no dentista regularmente, não se trata mais de manter um sorriso bonito, não se trata mais de prevenir mau hálito e de manter os dentes na boca. Se trata de cuidar da própria saúde, de viver mais, de viver melhor, de ter mais qualidade de vida, né? Então, pro colega que pensa nisso, e ele quer seguir essa especialidade ou talvez estudar mais sobre medicina periodontal, ele tem que saber que ele tá fazendo diferença na vida da pessoa, né? Na saúde como um todo. Na saúde como um todo, é na vida da pessoa, né? E te ouvindo falar, nem sempre ele vai seguir esse lado periodontal, mas qualquer outro que ele seguir, que ele não descuide. Porque o periodonto tá ali do lado de todo outro trabalho que ele vai fazer. Exatamente. Eu faço prótese, eu faço dentística, mas esse vizinho que mora ali do lado do dente, eu tenho que estar de olho nele. E é isso que Ter eu esse digo. olhar. E é isso que eu digo que assim, a pessoa ela não precisa querer fazer um tratamento periodontal ou saber fazer um tratamento periodontal, mas ela tem que saber identificar. Ela tem que fazer um diagnóstico mínimo e indicar. Porque o paciente, ele fica grato para sempre quando tu faz uma coisa dessas, né? Às vezes os pacientes chegam para mim e eu falo assim: tu tem essa doença, tô diagnosticando, né? A gente trata assim e a gente cuida assim. E é isso, né? Então, a gente vai precisar fazer uma manutenção ao longo do tempo. E a pessoa fala assim, nenhum dentista nunca me disse isso. E eu vou no dentista a cada 6 meses da minha vida inteira. E essa pessoa é a pessoa que ela entendeu que tu tá cuidando dela. É maravilhoso. Quando ela entendeu que tu tá cuidando dela, ela é tua. É entendeu? outro valor. Exatamente. E eu valorizo muito isso, esse vínculo que a gente cria com os pacientes, que a odontopediatria faz e que a periodontia faz também, né? De criar o vínculo com o paciente, acompanhar ele ao longo do tempo, acompanhar ele ao longo da vida e o crescimento e as mudanças que a vida nos mostra. E aí a gente vai adaptando o nosso tratamento com isso também. Eu acho que é o mais legal. Eu acho que a periodontia nos dá isso, assim. Ela nos dá acompanhar a vida do nosso paciente. É relacionamento, né? É que nem eu digo, né? Tu não tá ali na consulta, tu tá cuidando daquele paciente. Ele vem em algumas consultas, né, durante a vida, para que tu possa cuidar dele, né? Exatamente. Mas o que eu sempre digo, né, eu não vendo a minha limpeza, né? Eu vendo o resultado. O que me interessa é que tu chegue aos 18 anos livre de cárie, com os dentes alinhados, que tu possa ter essa boca pro resto da vida. Quantas consultas tu vai precisar, isso é outra questão, né? Então, eu acho que a pério tem essa questão, né? Tem. Que tu tá falando, não é a consulta ali, né? É o cuidado que tu tá tendo com aquela pessoa, e a gente tem que dar a devida importância, né? Tu vinha me falando, assim, uma frase muito linda que eu queria que tu dissesse, ela aqui, né? Que tu escutou uma vez, assim, né? Porque às vezes a gente pensa, eu tenho doença na boca, eu tenho doença na boca, né? Não. Não, na Tu verdade. tem uma doença. Exatamente. A gente estava conversando sobre isso, né, Mônica? Que o que acontece
é que a gente separa, a gente bota em caixinhas, né? Que nem a gente tava falando antes. Então, às vezes, a pessoa me fala assim, nossa, eu tenho uma vida muito saudável. Eu sou muito saudável. Sim. Então, eu faço exercício todos os dias, eu me alimento de forma saudável, eu faço terapia. E a pessoa, assim, tu vê, realmente, ela parece muito saudável. E agora a gente vai fazer uma avaliação odontológica e a gente vê que ela tem periodontite, por exemplo. E que essa boca, ela tá descuidada, Aham. né? A boca dela não tá saudável, a boca dela é doente. A boca dela não é doente, ela está doente. Claro. Essa paciente não está saudável. Claro que Entendeu? se a pessoa tem uma doença no estômago, ela está Doente. sem saúde, ela está doente. Ah, na boca. Não, a boca é só boca. Não, ela está doente. Exatamente. Ela pode estar fazendo várias rotinas saudáveis, mas se a boca não está saudável, esta O corpo não pessoa. está saudável. E aí é que a gente, vamos fechar com essa frase especial, né? Que é a saúde da boca e do corpo não se separam. Maravilhoso. Ale, eu não tenho como te agradecer. Foi tudo na loucura, gente. A gente trabalha juntas. Eu digo, Ale, tô fazendo aqui os questionamentos, não sei o quê. Quero te ver lá, porque eu acredito, né? Eu sou da prevenção, a periodontia é a irmã mais velha, porque pega a faixa etária um pouquinho maior, da odontopediatria, na questão preventiva, do cuidado, do que realmente, assim, longevidade, né? Eu acho que se tivesse que nos caracterizar as nossas especialidades, é longevidade, a gente tem esse olhar, né? Então, Ali, muito obrigada por vir, muito obrigada, assim, que tu foi generosa, tu disse, vamos lá, vamos. Então, assim, porque eu sei que a gente, né, trabalha e não tem tempo para tudo, e tu vem e te disponibilizou. Eu só tenho a agradecer a todos que vieram aqui, e quero dizer que se você tá gostando, se tu curte, se tu acha que alguém possa se interessar por esse assunto, manda, compartilha, porque realmente essas pessoas estão vindo aqui, elas trabalham todo dia debruçados nisso e tu doar, né? Eu sempre digo, gente, o que eu tô aprendendo em 30, 40 episódios que eu já tenho aqui, gente, eu tô quase assim com uma pós-graduação. Ale, muito obrigada. E que coisa boa poder compartilhar do nosso dia a dia juntas e no consultório e aprender cada vez mais contigo. Obrigada. Ai, Mônica, Tô eu te que te esperando pro agradeço. podcast 2. Não, vai ter. Eu que te agradeço, viu? Eu adorei o convite, eu adoro falar sobre esses assuntos. Para mim, poder também compartilhar com esse conhecimento é muito especial. E eu tenho aprendido muito trabalhando contigo também. E eu acho que cada vez que a gente puder mostrar o que a gente sabe e aprender o que a gente sabe dos outros também, a gente só cresce, né? É verdade. Então é isso. Eita, dá uma sugestão de Agradeço. Obrigada. Uma vez, Posso Ale. Olha aqui, ó. A experiência, ela te leva para um outro patamar. Então, Prazer estar aqui. obrigada. Olha aqui, ó. Agora eu. Eu agradeço a ajuda. Poxa. Eu não tenho como te agradecer.